Vamos abrir a nossa Bíblia em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses. E nós vamos meditar alguns minutos, seremos breves, e vamos pensar sobre o mundo que vivemos hoje e a igreja que Deus colocou nesse mundo e que tem essa responsabilidade tão grande na pregação do Evangelho. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. É interessante o Israel ter falado sobre nós ficarmos dentro dos limites da palavra de Deus, porque esse texto, e eu nem sabia o que ele iria dizer, né? Esse texto, ele traça uma linha de giz, assim, ó, um limite, da onde nós podemos e da onde nós não podemos ultrapassar. Paulo deixa isso de forma muito clara. E nós vamos ler, então, a partir do primeiro versículo, capítulo 2. Diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse ou já tivesse chegado. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, pedimos que o Senhor fale conosco através do Teu Santo Espírito neste momento, em nome de Jesus. Amém. O texto fala da volta de Jesus, né? Porque nós temos a expectativa da volta de Jesus. Nós acreditamos que existe algo muito maior do que este mundo, do que esta era, do que este presente século. Nós cremos numa vida após a morte, nós cremos em algo além dessa existência. O materialismo pregado nos dias de hoje diz que não. Diz que morreu. O que aconteceu? Se transformou em matéria, né? Tudo se transforma e a gente vai só fazer parte de tudo o de material que existe no universo, porque não existe alma, não existe nada disso, não existe vida após a morte, não existe punição, não existe um Deus a quem devemos prestar contas, mas nós cremos pela palavra de Deus. E nós aguardamos a volta do Senhor Jesus e nós sabemos que no dia em que morremos, nos encontramos com o Senhor, ou no dia que Ele vier, também subiremos com Ele. A nossa esperança está fixada na volta do Senhor. A palavra volta do Senhor tem qual que é a palavra volta? Significa o quê? É o advento do Senhor. Né? Isso significa a volta do Senhor, o advento. Então nós cremos no advento do Senhor, nós cremos na promessa da volta do Senhor, nós cremos na presença do Senhor, na parousia do Senhor aqui, quando virá para buscar a sua igreja, o seu povo. O Senhor virá. Mas Paulo, ele diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, isto é, não é só que Ele volte, mas nós nos reuniremos com o Senhor. Paulo, ele roga para que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, isto é, não era para nós sermos impactados. Ele está falando aqui para a igreja dos Tessalonicenses. E ele coloca aqui algumas coisas que nós não podemos aceitar. E aqui está aquela risca de giz que o Israel falou ali, ó, não ultrapasse daqui que você vai estar errando. E ele diz assim, olha, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, isto é,
Se vier um profeta e falar, ó, Jesus, ele já veio, tá? Jesus, ele já veio. Ou o profeta dizer, olha, Jesus vai vir e ele marcar uma data. Paulo diz, olha, não se deixe, eu rogo, é mais do que pedir, é um rogo, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra. Então, se aparecer um pregador falando, não acreditem que a parousia, né, que é a presença de Jesus, ou o advento, que seria a sua volta, já tivesse, de alguma maneira, acontecido. Ele diz assim, nem por profecia, nem por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se começar a chegar carta, porque Paulo se comunicava com as igrejas que ele havia fundado, através de cartas, de epístolas, que são estas que nós temos aqui, ó, na Bíblia, né? Então, naquela época, Paulo escrevia, e tinha muita carta falsa. Então, o indivíduo, ele queria ser lido, o que ele fazia? Ele assinava em nome do apóstolo Paulo. Ele escrevia as suas cartas para a igreja e, no final, colocava a marca do apóstolo Paulo. E Paulo, ele diz aqui o quê? Nem por carta supostamente vinda de nós. Ele está usando nós aqui se referindo a ele, né? A ele mesmo. Não era para aceitar. Então não é para aceitar profecia, não é para aceitar pregação ou palavra, não é para aceitar carta falsificada como se fora do apóstolo Paulo. Não era para acreditar nessas coisas como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Está vendo aqui que ele traça um risco e diz, olha, não acreditem nessas coisas. Não acreditem nessas coisas. Os irmãos sabem como é que eram as cartas paulinas, né? O apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, que ele viu aquela grande luz, tudo indica que, quando ele ficou cego, aquilo o afetou para o resto da sua vida. Ele conseguiu enxergar novamente, mas ele tinha muita dificuldade. E por isso que ele fala assim, olha com que grandes letras vos escrevo, quando ele assinava as suas cartas. E Paulo, ele teve que contratar um amanuense. Os irmãos sabem o que é um amanuense? É um secretário particular. Como que era o nome dele, alguém sabe? Tércio. Ah, Tércio. Por isso que lá em Romanos, no final, diz assim, eu, Tércio, que escrevi esta carta, daí tem gente que diz, não foi o Paulo. Não, foi o Paulo. Paulo ditava para o Tércio e o Tércio escrevia, né? E no final da carta, Paulo fazia a sua marca, que seria a sua assinatura. E Paulo está dizendo aqui, olha, se alguém for falsificar dizendo que a carta é minha, e diga algo diferente do que eu já tenho pregado, do que eu já tenho ensinado, do que eu já tenho falado, como se, olha só, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não é para acreditar, nem por carta, nem por pregação e nem por profecia de forma alguma, né? E Paulo daí ele diz assim, olha, eu vou repetir para vocês o que eu já tenho ensinado. E ele começa a dizer no versículo 3 então, não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Versículo 3, não deixe que ninguém vos engane. Vão tentar enganar vocês, não deixe. Antes daquele dia virá a apostasia. Primeira coisa que Paulo diz. Antes da volta do Senhor Jesus, virá a apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar-se? É o abandono da fé.
é o abandono dos princípios elementares da fé cristã. É o abandono daquilo que está escrito de forma clara e inequívoca na palavra de Deus. Então, antes da volta do Senhor Jesus, haverá na igreja e no mundo um abandono generalizado daquilo que está escrito. Uma distorção da palavra do Senhor. Então Paulo diz, olha, não aceitem essas coisas e se lembrem, o advento do Senhor ocorrerá depois de uma grande apostasia. Primeiro acontecerá a apostasia. Mas só isso? Não. Tem mais uma coisa. Então no versículo 3. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. O homem do pecado, o homem da iniquidade. Então Paulo está dizendo, olha, a volta do Senhor Jesus será precedida pela apostasia, que é o abandono generalizado da fé. Isso não significa fechamento de igreja, irmãos. Isso não, as igrejas vão funcionar normalmente. Isso não significa que não haverá um chamado povo aí pregando e falando tudo quanto é esquina. Não, mas será um povo apóstata. Um povo que abandonou a fé. Um povo que manteve a sua liturgia, mas se afastou dos princípios fundamentais referentes às doutrinas bíblicas fundamentais, a doutrina da salvação. Então será um povo que terá abandonado a cristologia cristã, será um povo que terá abandonado a pneumatologia cristã, que é a doutrina do Espírito Santo. É um povo que terá abandonado a ramartologia cristã, que seria a doutrina do pecado. É um povo que vai ter abandonado a soteriologia cristã, que é a doutrina da salvação. Eles torcerão os fundamentos elementares da fé cristã e colocarão no lugar outra coisa, que não os fundamentos da palavra de Deus. Então vem a apostasia e daí vem também o homem do pecado. É interessante, é um homem que vai personificar o distanciamento de Deus e que vai liderar essa apostasia e que será visto como um grande personagem na história do mundo. Isso vai acontecer antes do advento, antes da volta do Senhor. Isso vai acontecer antes. Então, se falarem que Jesus mesmo ensinou, se disser, eis que o Filho do Homem está ali, eis que está dentro de uma casa, eis que está no deserto, não creiais, porque não será assim. Não será dessa forma. E a igreja remanescente, o povo remanescente de Deus, vai permanecer fiel, mas será o que a Bíblia chama do toco de Jacó. O que é o toco? É aquela raiz que permanece numa terra árida e que aguarda para que os seus renovos comecem a brotar, porque permanecerá na terra a igreja do Senhor, mas como remanescente fiel. Vamos ver as características desse homem do pecado, está logo em seguida. Então vamos ler de novo, ou melhor, o versículo 4 fala sobre ele. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então olha bem, o opositor da igreja do Senhor e do povo de Deus será aquele que tentará substituir todos os espaços da própria igreja e do próprio Deus,
aqui na terra. Ele assentar-se-á como Deus e quererá dizer de si mesmo que ele tem os atributos de Deus. É dessa forma, é dessa maneira que vai acontecer. É muito interessante porque nós estamos vivendo uma época que o mundo está sendo preparado para isso, né? Eu me surpreendo muito com o raciocínio atual, né? Eu sou de um tempo em que havia uma coisa chamada princípio da não contradição, né? Isto é, se uma coisa fosse verdadeira, o contrário daquilo seria falso, certo? Hoje nós conseguimos viver numa sociedade em que quatro coisas contraditórias entre si são ditas como verdade e isso ao mesmo tempo, né? Ao passo que mesmo se ensina que não existe mais uma coisa chamada verdade. Então, existe uma manifestação na sociedade hoje que é a exaltação do erro. Então, vamos ler como que esse anticristo irá estabelecer o seu domínio. A partir do versículo 5, diz assim: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que eu está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Então, o mistério da iniquidade já agia na época de Paulo, agiu durante toda a história do mundo até os dias de hoje, e esse mistério da iniquidade opera ainda hoje na sociedade, e a única coisa que se contrapõe a essa ação do mal é o Espírito Santo e a igreja presente na terra, a voz de Deus na terra, a trombeta de Deus na terra, a palavra do Senhor sendo dita aqui na terra. Se nós nos calarmos, o que Jesus falou? Não lembra? As pedras clamarão. Versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e com maravilhas enganadoras. Então, esse iníquo vai se estabelecer na terra e vai conquistar o coração dos homens através de sinais, prodígios e maravilhas. É interessante, né, que nós vivemos em um período em que a igreja está ávida por sinais, prodígios e maravilhas, né? Falar de sinais e prodígios, pois é justamente isso que o iníquo, que o anticristo, que a besta, que o falso profeta, que se utilizarão para enganar os incautos, para estabelecer o ensino do anticristo na terra. Poder, sinais e maravilhas enganosas. Versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quem que vai cair na do diabo? Está escrito aqui, no versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o quê? O amor à verdade, que os poderia salvar. Se você não ama a verdade, se você não deseja a verdade, se você não deseja aquilo que se você é relativista, né? Se você relativiza
as coisas. Você é um prato preparado para ser enganado pelo diabo. Por quê? Porque há aqui uma equação muito simples. Você não ama a verdade, daí Deus dá para você aquilo que você quer. Se você não ama a verdade, o que você quer? A mentira. E alguém pode dizer, mas Deus não dá isso para ninguém. Será que dá ou não dá? Deus entrega a pessoa para aquilo que ela deseja. Nós encontramos isso diversas vezes na Bíblia. Por exemplo, aqui mesmo diz assim, ó, no versículo 11. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Isto é, o que é um poder sedutor? A pessoa é seduzida pela mentira. E Deus envia esse poder por quê? Esse poder sedutor, essa força sedutora. Porque a pessoa não ama a verdade, ela quer a mentira. Lá em Apocalipse diz assim, ó, aquele que quer pecar, peque. Aquele que quer sujar-se, suje-se mais ainda. Se nós formos ler lá no livro de Romanos, vamos ver o que diz ali, aqueles que não acreditam, que caem na própria armadilha dos seus desejos, quando rejeitam a verdade de Deus. No capítulo 1 de Romanos, diz assim no versículo 24, já que Deus se revelou e o homem rejeitou, no versículo 24 diz assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Está no versículo 24. Deus entrega ao indivíduo que o rejeita aquilo que ele mais ama. E se ele ama a sujeira, ele vai se atolar na sujeira. E as consequências das suas decisões serão maiores sobre a sua própria vida. No versículo 26 de Romanos, capítulo 1, diz assim, ó, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, já que eles não querem Deus e eles amam aquilo que é vergonhoso, Deus lhes permite se atolar no lodo das paixões vergonhosas por causa das suas próprias escolhas. E no versículo 28 de Romanos 1, diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Quando a pessoa despreza o conhecimento de Deus, o que é desprezo? Desprezo é fazer pouco caso, desprezo é não respeitar, desprezo é ignorar, desprezo é passar adiante, desprezo é não dar valor. E se você faz tudo isso, porque desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. É isso que acontece. E lá no livro de 2 Tessalonicenses, que nós estamos lendo, vamos voltar lá. No capítulo 2, a partir do versículo 11, diz, por esta razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas enfeitiçadas por um poder sedutor, para crer nas coisas mais ridículas, mais absurdas, mais deploráveis que se possa imaginar, em detrimento de crer naquilo que é puramente simples, que basta ver. Porque a pessoa está entregue à sua própria depravação. No versículo 12 diz assim, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha que coisa terrível. Essa descrição que Paulo faz aqui, ele a faz para a igreja de Tessalônica, porque havia uma tentação muito grande de acreditar em coisas
extra, fora daquilo que o próprio Paulo havia ensinado. Então ele faz um sanduíche, ele começa dizendo assim no começo. O que ele diz lá no começo? Ele diz assim: não creio em profecias, não creio em palavras de pregações ou em cartas como se tivesse sido escrita por mim. Eu já falei para vocês que não vai ser assim. E o advento vai acontecer depois da apostasia, depois da manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. E vai ter uma apostasia tão grande que as pessoas vão amar a mentira. Então Paulo ensina tudo isso. Só que logo em seguida, no versículo 13, ele repete e dá os parâmetros para a igreja. Ele diz assim: mas nós devemos, no versículo 13, né? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aqui Paulo está dizendo para a igreja: olha, não tem jeito, ou você é eleito ou não é eleito. O que significa a palavra eleito? Escolhido. E quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que creram. Creram no quê? Na verdade. Paulo diz assim: porque desde o princípio Deus os escolheu. Desde o princípio significa lá na eternidade, tá? Deus os escolheu para quê? Para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então Deus escolheu e Deus mandou o meio. Qual que é o meio? A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Isto Deus quer salvar o Carlos, tá? Lá na eternidade, antes do Carlos existir. O que o Carlos vai encontrar na vida dele? Ele vai encontrar a obra santificadora do Espírito Santo e a oportunidade da fé na verdade. Esse é o teu lado. O lado que era de Deus, ele já fez. Mas você pode rejeitar a verdade. E Deus então pega, então se você não quer, te entrega a operação do erro. E a pior coisa da operação do erro, graças a Deus você é escolhido e você aceitou a obra do Espírito. Mas a operação do erro faz a pessoa ficar cega. A operação do erro faz com que a pessoa rejeite a verdade e creia na mentira. Segunda coisa que aparece no versículo 14, Paulo diz: ele os chamou. Então Deus, ele elege, ele chama para isso por meio do nosso evangelho. É interessante que Paulo, ele não se faz de rogado. Deus elegeu o meio, a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. E Deus chama através do quê? Paulo diz: do meu evangelho. Não é de qualquer evangelho. É o evangelho que Paulo pregou. Não é o evangelho que o fulano, ciclano, beltrano, não sei o que lá mais pregou. Mas é o evangelho que foi recebido por revelação e que foi escrito aqui para nós. E Paulo, ele confirma isso de tal maneira que ele diz assim, ó, vamos ler, eu já vou encerrar, diz assim: ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, prestem atenção, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Por quem? Seja por palavra, seja por epístola nossa. Por Paulo. Paulo, ele começa dizendo, olha, não creiam em qualquer carta como se fosse escrita por mim, não creio em palavra, não creio em profecia, não creio em nada disso, mas olha bem, vocês devem
permanecer e se apegar nas tradições que ele implementou na igreja. Quem não gosta de ser tradicional né? É para se apegar às tradições. Hoje em dia existe uma rejeição às tradições, né? Querem inventar coisa nova, mas Paulo diz, ó, fica com aquilo que é mais seguro. E Paulo ele diz assim, eu gosto dessa tradução aqui, eu não sei como é que está na versão do Israel, mas diz assim, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se a tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz. Está viva a voz aí? Como é que está? Seja por palavra. Seja por palavra. A questão de viva voz aqui, Paulo está dizendo, ó, o que vale é aquilo que eu falei. De viva voz, como pregador. Viva voz. Por quê? Porque ele quer estabelecer o fato de que ele é o apóstolo dos gentios e que Deus havia em Cristo se revelado a ele e revelado o evangelho da graça, que ele pregava e que ele escreveu para que nós tivéssemos acesso. Então ele diz, ó, o que eu preguei é aquilo que é. Quer por carta a nós. E também fiquem nas cartas. Então, tem dois parâmetros aqui. Alguém já ouviu o apóstolo Paulo pregar? De viva voz? Não, né? Então, fiquem com as cartas que ele escreveu. Só. Tá? Se alguém acrescentar alguma coisa, pode crer que a pessoa já está entregue à operação do erro, tá? E já está fazendo a obra de Satanás, porque está fora da palavra de Deus. E finalmente ele diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Eu não consigo, a respeito de escatologia, ver uma palavra mais clara e objetiva para a igreja do presente século, assim como o foi para a igreja primitiva. Que nós estejamos firmados nas promessas que estão dentro das Escrituras e que a operação do erro não é uma novidade, já acontecia naquela época, mas se intensifica até o advento do nosso Senhor. Mas pode ter certeza que antes da volta do Senhor, você vai ver a apostasia generalizada. Será que ele já está vendo? O que os irmãos acham? Existe uma apostasia generalizada? O que falta então agora? Hã? Filho da iniquidade. O homem da iniquidade se manifestar. É interessante que quando Paulo fala aqui aos Tessalonicenses, ele fala o homem do pecado, o homem da iniquidade, né? Quando se fala da marca da besta, no livro de Apocalipse, se fala que é a marca, que é o número de homem. Tá? Nós estamos, desde do início da igreja cristã, caminhando nessa direção. Alguns acham que está demorando, né? Está demorando a volta do Senhor, o seu advento? Vamos ver lá em Pedro o que diz. Diz assim, 2 Pedro 2, a partir do versículo 3. Será que está demorando? Vamos ver. 2 Pedro 3,3 diz assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões.
Eles serão entregues a essas paixões, né? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua, como desde o princípio da criação. Pedro responde, né? Eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Jesus, Ele não está demorando, Ele está no seu tempo certo. Ele é longânimo, significa que Ele não quer que ninguém se perca. Porém, no versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, repentinamente. E uma das coisas mais doloridas será quando repentinamente o Senhor vier como ladrão, né? Inesperadamente, essa é a ideia, e você ser um daqueles que rejeitou a revelação de Deus e a palavra do Senhor. Que dor, né? Tendo podido em tempo, porque Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca. Em tempo você poderia ter feito a sua decisão de caminhar, de viver com o Senhor. Porque eleito lá na eternidade, mas chamado aqui, nesse tempo, mediante a ação do Espírito da graça, para aquele que crê e entrega a vida ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Tua palavra é muito clara. Obrigado porque o Senhor colocou limites para que nós não fôssemos enganados. E os limites estão dentro das epístolas, dentro da Tua palavra, dentro da Bíblia, dentro dos 66 livros. Nós glorificamos o Teu nome por isso, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito opere e que aquele que ainda não Te recebeu como único e todo suficiente Salvador, que possa fazê-lo, ó Deus, em tempo de ser recebido por Ti. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.